Nesse momento, passamos à segunda tribuna. Deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando que, devido a transmissões ao vivo, neste momento, nós vamos obedecer ao regimento interno e cada vereador terá, no máximo, 2 participações de 5 minutos. A palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Concedida a palavra ao vereador Gentil. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Laércio, os presentes que aqui estão hoje participando dessa sessão, eu estou indignado com a sessão anterior, quando o nobre vereador disse que a nossa cidade está horror de buracos. E eu não posso ser contra, porque eu moro aqui há 64 anos que eu moro em Quatiguá, não é 2 dias, é 64 anos que eu moro aqui. E a gente já viu tantos buracos nessa cidade. E também estamos vendo agora a recuperação desses buracos. Estamos vendo agora pessoas que estão interessadas em destruir esses buracos, colocar uma cidade mais adequada. Então, eu não concordo com o nobre vereador nesse questionamento. Eu acho que nós somos vereadores para criticar, para falar aquilo que está errado, mas nesse momento, nesse instante, nessa situação, eu não concordo. Eu acho que não. E outra coisa, aquele questionamento que lá no lago é um buraco, eu discordo, porque o que eu estou vendo lá não é um buraco. O que eu estou vendo lá é uma área de lazer, onde a população de Quatiguá vai ter seus privilégios de participar daquilo lá. Então, aquilo lá não é um buraco. Aquilo lá é uma área de lazer. Se tem coisas anteriores lá, não, mas agora nós não estamos falando disso. Lá está sendo transformado numa área de lazer para a população de Quatiguá. Eu acho que, quando a gente quer falar coisas da cidade que não é certo, eu também sou a favor. Mas quando é coisas que realmente está sendo construído para melhorar, eu também, mais ainda, eu sou a favor. Então, eu acho que essas coisas, para mim, não é viável esse tipo de coisa. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Eduardo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos. E nobres vereadores, presidente, secretária, advogado. Vamos começar aqui pelo buraco. Então, eu não estou aqui, nunca falei aqui, se eu estou aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos, 100 anos, 200 anos. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você andar na rua, você vê os buracos. Se você andar na rua, você vê os buracos. E eu não estou falando aqui de gestões anteriores. Se uma nova gestão foi constituída, então essa nova gestão ela tem que melhorar, não tem que piorar ou deixar como estava. Se deixasse como estava, então deixava quem estava. Em primeiro lugar, isso é os buracos que eu falei. E buracos na cidade, e quanto também a questão do lago, que diz respeito à mesma coisa, porque deixa de se tampar buraco para se fazer o lago. O lago pode ser um lugar de lazer, pode ser isso. Eu não disse aqui que não deveria ser feito o buraco, não deveria ser regularizado. Eu disse aqui que deveria ser uma coisa urgente, não prioritária. Prioritária é a cidade. Isso é prioridade, é a cidade, é o povo. Ali nem sapo não tem naquele lago lá. Aquele buraco nem sapo não tem. A verdade é essa. Vamos colocar aqui, eu vou colocar porque eu tenho foto aqui. É por isso que eu até me permite que o presidente está providenciando a compra de uma televisão, para a gente colocar exatamente as fotos para as pessoas verem. Tem lugares das casinhas lá em cima, lá que eu vi, que a pessoa não consegue sair com o carro na calçada devido ao buraco que tem. Ela tem que colocar madeira para tirar. Aí, lá em volta do lago, colocaram meio-fio, tudo direitinho, bonitinho. E lá ninguém anda. Pelo menos eu tenho passado lá, não estou vendo ninguém andar lá.
Então, lá não é prioridade, a prioridade é a cidade. Não que lá não deve ser feito, lá deve ser feito também. Só que a cidade é prioridade. Aí foram parar uma pessoa da prefeitura para se regularizar aquele meio-fio, a pessoa respondeu, nós temos que terminar o lago primeiro. Aquele lago não é urgente. Ou melhor, é urgente, não é prioritário. Prioritário é o povo. E outra, vamos falar agora para outra coisa que eu vou citar aqui, o hospital. O hospital que nós devemos estar muito atentos. Eu estou providenciando uma investigação aí pessoal, que eu estou conversando para ver esses valores. E quanto aos 212 mil lá, que eu fiquei sabendo, né, não estou dizendo aqui que é um fato, por isso que eu estou falando que eu vou averiguar, o hospital ainda recebe R$ 8,00 por atendimento pelo SUS e mais 30, vai ser no total uns 250 mil, porque a IH parece que estão recebendo, por isso que eu vou querer saber. Aí eu liguei para a secretária, na quinta-feira ela não me atendeu, liguei sexta-feira não me atendeu, liguei sábado ela também não me atendeu, que eu queria conversar com ela para saber de algumas coisas aí. Eu até gostaria que os demais aqui fizesse, o presidente aqui solicitasse, a minha diretora, a convocação dela aqui, para a gente perguntar a respeito do hospital, para que ela passe uma informação para a gente mais adequada, porque vieram os valores aqui, só que aí um fala uma coisa, outro fala outra, a gente queria saber. Porque se 250 mil, se for verdade, que está sendo gasto no hospital, 2 meses dá para construir um hospital. E para atendimento, só atendimento de emergência, isso é um absurdo. E fiquei sabendo também, outro fato, que foi uma pessoa ser atendida lá, ela foi atendida, o médico atendeu, foi medicado, sim, só que o médico não deu a receita para a pessoa comprar o remédio. Ela falou que a pessoa deveria ir no posto de manhã e pegar uma nova receita e para poder usar o remédio. Então, a pessoa falou, e se eu passar mal depois? Eu não teria nenhuma possibilidade de comprar um remédio para me manter esse remédio. Então, ela foi medicada, mas aí eu queria saber dela. Então, por isso que era bom convocar ela aqui, para a gente saber dela a respeito de todas essas coisas, porque ela deve saber. Agora, quanto aos outros secretários, eu ligo para a Anice, ela me passa informação, ligo para o Alex, ele me passa informação, os outros demais secretários, o Padre Cristo, eles me passam informação. Só que ela não me passou, ela não me atendeu, melhor dizendo, nem me passar, não passou. Ela não atendeu. Então, para isso que eu acho um absurdo. E o Jardim Alvorada continua lá, as Cascavel continuam lá. Tem cobra lá, tem mato lá, e ninguém toma providência. Continua o mato lá, que eu fui lá. Então, é só ir lá e confirmar o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui bobagem, eu estou falando que está lá. Eu tenho foto do local e eu fui lá hoje de novo, está lá os matos do mesmo jeito. Ah, mas tem que notificar a pessoa do terreno, para depois... Não, mas por que já não fez? Notifica, a pessoa não limpou, limpa a prefeitura e multa a pessoa, tem uma lei para isso. E multa a pessoa e acabou. Mas limpa lá, os outros vizinhos não tem nada a ver com a situação. Então, aqui que eu deixo minha fala aqui, só mostrando a minha indignação quanto a esse fato. E quanto às ruas lá em cima, da Neri, por exemplo, eu acho que foi o vereador Pedro também que fez a indicação, para ser colocado lá as placas, os nomes lá, daquelas ruas. Foram gastos essas placas aí? Ótimo. Mas por que já não fez a licitação? Na mesma licitação incluiu o nome das ruas também nas placas. Já colocava na cidade inteira. Só a sinalização não adiantava, já colocava fazer uma coisa só. Agora vai ter que fazer outra licitação? Não sei. Se já incluiu naquela, para colocar os nomes das ruas. É isso que eu mostro a minha indignação. Agora, eu não estou aqui para ser parcial. Eu sou imparcial. Obrigado. Continua livre a palavra. Concedida a palavra, vereador Matheus. Boa noite aos vereadores, boa noite aos presentes. Primeiro eu vou defender a secretária aqui de saúde. Ela não está presente, mas ela está com um pai lá que está passando mal. Está num ponto término de vida. E a única que está cuidando é ela. E eu estou presente, estou acompanhando. É o Iso, o Birico. O pai dela não está bem. E ela não está saindo. O tempo vago dela, ela não está almoçando. Fechou o horário dela, ela está na casa. Fechou o horário, ela está na casa. E acompanha o pai dela até de madrugada. Isso aí, eu sou prova. E tem mais gente, que não tem o presidente aqui que está acompanhando também. Nessa parte eu vou defender ela. A questão do Alvorada, tive conversando com o Ricardo, que é o responsável hoje. Foi notificado, a maior parte dos terrenos são do seu Zé do Carmo.
ele disse que ele vai se incumber de passar os venenos, que ele queria um trator do município, se disponibilizasse o trator, o veneno era por conta dele. Isso ele disse. Estou repassando o que foi passado para mim. Então, eu estou passando o que eu estou sabendo. A questão do lago, eu acho que começou, tem que terminar. Gestões passadas não se fala. O pastor está certinho. Daqui para frente é outra situação. Mas acontece que eu acho que começou, tem que terminar. Não precisava priorizar todo o povo lá, como está. Mas eu acho que começou, tem que terminar. Como ela fez com essa pista de caminhada aí. Pegou, foi até fazer, acabou, pronto. Não tem mais ninguém falando, eu fiz a indicação, o pastor fez a indicação, o Miller fez a indicação, vários fez a indicação, porque estava sendo cobrado. Aí, aquilo lá não é uma prioridade? Não é. Mas quando estava lá cheio de esgoto jogando, estava lá juntando bicho, pernilongo, aí arrumou. Mas daí vai ficar abandonado? Ah, porque o outro tinha que ter feito, ou eu tinha que ter feito. Não, não. Então ela começou, ela vai terminar. Isso eu estou passando, que ela me disse, que eu fui questionar a mesma situação. Falou, não, eu comecei, eu vou terminar. Já está quase pronto, falta pouco. Aí acabou, nós vamos para outra área. E é só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida ao vereador Israel. Boa noite ao secretário, aos visitantes. Eu também aí quero deixar os parabéns primeiro aqui para a indicação do Júlio, que eu também fui cobrado lá. Acho que por causa do parquinho lá, dá uma melhorada lá, vai ser bom. E também concordo com as palavras do Matheus, né, do seu Gentil, porque eu acho que está mexendo, então é para melhorar. Então acho que no final ainda vai ficar bom, vai melhorar, tá? É uma boa questão aí que todo mundo vai ver que vai ser uma coisa boa ainda. E a respeito da secretária também, eu vejo que ela está numa situação difícil. Acho que a gente tem que respeitá-la um pouco e que não é fácil não. O que ela está passando ali, a gente não quer para ninguém. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Miller. Boa noite a todos, aos presentes, secretário, Alex, nosso ex-vereador Belasco, Maurício, Thiago, Matheus, Grazi. Gostaria de parabenizar o vereador Júlio pela indicação. Estive conversando com alguns moradores daquela região ali, me cobraram, foi até no meu escritório, alguém do mercado ali, que trabalha naquele mercado um pouquinho para cima. Ele até me diz a respeito das placas que foi colocado lá de estacionamento proibido, daquele lado, que andou prejudicando muitos moradores ali. Isso teria que como mudar, colocar um horário para que não pudesse ser estacionado. Ele me pediu, dono do mercado. E parabenizar também o pastor pelas palavras em relação ao hospital, que está tudo muito obscuro para nós, né? Não veio ninguém dar qualquer tipo de explicação, os contratos não foram entregues de forma correta para nós. E agradecer por todos aí, pelo Júlio aí, pela indicação que ele fez. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Concedida à vereadora Silvana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, à Grazi secretária, aos presentes, ao ex-vereador José Belasque Filho, que assumiu vários preitos aqui nessa Câmara. É uma honra estar presente, aos demais presentes. Eu quero só falar a respeito, que foi questionado, a respeito do hospital. Concordo, sim, que a gente tem que procurar a saber mais. Mas eu passei por um momento na sexta-feira com uma pessoa do sítio que passou muito mal e foi muito bem atendido. A equipe que estava ali, que foi o doutor Antônio, nossa, se não fosse a equipe que estava ali naquela sexta-feira, ela tinha falecido aqui mesmo no hospital. Então, quando a gente tem que criticar, sim, mas quando é bem atendido, eles estão correspondendo com aquilo que é para eles, né, dar atendimento ao povo, a gente tem que elogiar também.
Então, eu elogio a equipe médica daquele dia. E pode ter certeza que todos nós, vereadores, nós vamos cobrar, sim, a pessoa que é responsável pelo hospital, que é o Dr. Grauber. A gente tem que procurar, sim, conversar com ele. Mas a gente tem que criticar, mas também tem que elogiar os trabalhos que estão sendo feito lá. É só isso, senhor presidente. Obrigada. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida ao vereador Júlio. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite ao professor Zé Belasco, que ele não estava aqui na primeira fala. Ao secretário Alex, que está ali também, que está fazendo um bom trabalho junto à Secretaria de Esportes. Queria agradecer o apoio pela minha indicação, né? E dizer, com relação ao lago, mais uma vez, que lá está sendo investido dinheiro público em terreno particular. No mínimo, como foi falado da última vez, o mínimo que deveria ter sido feito, teria que ter sido feito uma intervenção ali, decretado de utilidade pública, ou mesmo desapropriando e comprando aquela área. Eu estou achando que já gastou muito dinheiro, isso vem lá para trás, em gestões anteriores. Como o Matheus falou, claro, começou a fazer, tem que terminar. Tem que terminar. Só não pode juntar todos os esforços no mesmo lugar e a prefeitura e o município padecer por isso em outros lugares. Dá a impressão que o bairro do Milão, Santa Felicidade, o Santo Inês, Chapada, não faz parte do município. Estão concentrados ali. Então, eu acho que daria para... Tem que terminar sim, mas também tem que dar... olhar com outros olhos para outros bairros também, que não só ali. E eu gostaria, mais uma vez, de colocar também a questão da cozinha central. Sexta-feira eu estive conversando aqui com o pessoal da cozinha central, com várias pessoas, e eu fui investigar. O Ministério Público, em 2015, pediu para fechou a cozinha central, em 2015. A partir dali, começou a ser feito a merenda das crianças nas próprias escolas. Segundo informações de professores, alunos e funcionários, ficou bem melhor daquela forma que estava sendo feita nas escolas. Bom Pastor, Santa Maria, a Josefina e tal. Mas também fui pesquisar que fica mais caro, fazendo nas próprias escolas. Usando a cozinha central, fica um preço bem mais barato. Só que a cozinha central está irregular, principalmente por causa daquela cláusula que tem naquela escritura que foi doada para o município, de reversão, que não pode ser usado nada que não seja da Câmara aqui no prédio e no terreno da Câmara. Além do mais, foi reprovada pela unidade sanitária, que não tem alvará, e nem do Corpo de Bombeiro. É um risco. Aí eu queria pedir para algum vereador da base, alguém que se já foi feito várias vezes, o presidente pediu, que faz 2 anos já que está nessa enrolação. Alguém tem que tomar uma providência. Sai dali, faz um prédio, volta a ser como era antes, feito nas escolas, por enquanto até que não seja feito, porque aqui o Ministério Público vai fechar novamente, vai pedir, já pediu em 2015, e vai pedir de volta. E nós estamos correndo aquele risco de perder o prédio novamente para o Estado. Então, gostaria que a gente tomasse providência com relação a isso. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Eduardo pela 2ª vez. Eu quero deixar claro aqui, que inclusive está em ata. Eu não disse que não tinha que mexer no lago. Eu disse, está em ata. Na ata que eu acabei de ler agora há pouco. Eu disse que lá tem que ser feito sim. Só que lá não é prioridade. Ponto. Não é prioridade. Esse é o meu modo de ver. Lá não tem ninguém, nem sapo não tem lá. Então não é prioridade. Prioridade é o povo. E eu fui eleito pelo povo. E eu estou cobrando o que estão me cobrando. Eu tenho um monte de foto de lugares. É buraco, é meio fio. Eu tenho.
Então, é isso que eu estou falando. E quanto à secretária, eu não critiquei em nenhum momento ela. Eu só falei que ela não me atendeu. Agora, quanto à questão dela de saúde, do pai dela, eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Lamentável, peço desculpas, mas eu não estou sabendo. Então, tem que ter alguém no lugar dela para responder por ela até que ela volte. Tem que ter alguém para responder por ela. Então, eu gostaria de saber quem iria responder por ela, para a gente poder chamar, para saber se essa pessoa está sabendo ou não do que está se passando. Porque a cidade não pode parar. Então, a gente tem que saber. Agora, quanto a minha fala de ela não ter atendido, foi só isso que eu não estou sabendo. Se eu estivesse sabendo, eu nem teria questionado aqui. Mas, quanto a estimas melhores para o pai dela, para ela, que tudo dê certo, que Deus abençoe. Só que a questão aí não é essa. A questão é que eu queria saber detalhes sobre esse negócio que... E eu não falei também que o hospital está atendendo mal, não falei nada disso. Eu falei, estão colocando palavra na minha boca, eu não falei nada disso. Eu falei dos valores, eu quero saber dos valores. E quanto a pessoa que foi atendida lá também no hospital, na sexta-feira, eu estou sabendo que a pessoa falou assim, ó, não tem nada, pode seguir em frente. Essa pessoa foi em Joaquim Távora, passou em outro médico lá, esse doutor falou comigo, falou não, essa pessoa tem problema de coração. E a pessoa fez o exame, a pessoa realmente tem problema de coração. E aqui tinha só dispensado a pessoa. Então, é para tratar a verdade, vamos tratar com a verdade. Que eu falei com o próprio médico. Peço Então, uma parte. Exatamente a história que eu estou sabendo. Então, foi o doutor Luciano que arrumou vaga zero para a pessoa que estava internada aqui, exatamente, que foi para Jacarezinho, depois conduzido, o SAMU veio buscar e foi conduzido para, se eu não me engano, para Londrina, né? Na UTI. Exato. Então, aqui, é o que eu estou sabendo. Aqui passou batido. Então, se fosse para falar questionamento, eu não estou questionando isso, eu estou falando de valores, só de valores. Porque quando colocou um certo valor, na gestão passada, só colocava até a pessoa na forca. E eu acho que, então, se tem que analisar, analisou lá atrás, então vamos esquecer lá atrás, mas a partir de hoje, vamos ver direitinho também onde está sendo investido esse dinheiro todo aí, se é que está sendo esse dinheiro. Por isso que eu quero saber de uma forma mais clara, só isso. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, peço a palavra mais uma vez. Concedida à vereadora Silvana pela segunda vez. Só para parabenizar o vereador, né, Júlia, aquela hora acabou passando, parabéns pela indicação. Obrigado. E também quero ver com o vereador que citou agora, se você está falando da mesma pessoa que eu estava ali no hospital. E qual o doutor Luciano que conseguiu essa vaga zero? De Santo Antônio. Tá, e, por favor, qual o nome da paciente? É a mãe do... É Bento? Então, exatamente essa pessoa, eu tive acompanhando de perto, desde a casa até aqui. Eu fiquei no hospital até 1h20 da manhã do outro dia. E não foi o doutor Luciano. Doutor Carlos. Isso também não. Foi ali no próprio hospital. Ela era paciente do doutor Carlos. E daí foi ligado até do meu próprio celular para o doutor Luciano. E daí, como ela estava passando mal, o doutor Luciano falou que era para medicar aqui. Eu não queria nem tocar nesse assunto aqui, mas, já que foi questionado, foi o próprio hospital, a equipe ali, que conseguiu essa vaga zero para essa senhora. E outra coisa, o doutor Luciano ligou no meu celular, me questionando por que tinha ido para Jacarezinho. Então, não foi ele que ajeitou essa vaga para essa paciente. Isso eu estou falando que é verdade. Que ele ligou no meu celular, eu fui atender, nem sabia que era ele estava... Cadê a paciente que não chegou? Eu expliquei a situação para o doutor Luciano. Ele falou, mas era para ter trazido aqui, não encaminhado para Jacarezinho. Então, isso não é verdade. É só isso. Obrigada. Continua livre a palavra. Passo a presidência ao vice-presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra. Senhoras e senhores vereadores, senhores visitantes, cumprimentar aqui nosso ex-vereador, ex-presidente José Belasque, obrigado pela presença, o Tiago, o Mateuzinho, o Maurício, também o Alex, nosso secretário, obrigado pela presença de vocês. Sobre alguns pontos que foram colocados nessa sessão, a gente não pode se privar de tentar comentar para colaborar. A questão lago.
Questão lago, pelo que a gente conversou com a prefeita municipal, ele está ficando pronto. E segundo algumas orientações de Ministério Público, Tribunal de Contas, as obras com algum tipo de problema em qualquer município do Estado, da Federação, elas devem ser acabadas. Se houver algum problema jurídico, alguma irregularidade, que se faça a denúncia, que se apure os fatos, e quem estiver errado, que seja punido, que seja condenado. Mas a nossa população não pode pagar por erros de outras administrações. Deixar o lago virar um lago de esgoto para a população não é nenhuma conduta de alguém que cuida da coisa pública. Erros devem ser apontados e fiscalizados, mas a obra deve ser concluída e da melhor maneira possível. Questão do hospital. Nós estamos diariamente cobrando da prefeita atitudes para que melhore o atendimento, para que a nossa população seja bem atendida. E ela tem feito um esforço para isso. Pelo que ela passa para nós, ela quer investir no hospital, mas que a população tenha retorno. Conduta médica. Quem de nós pode contestar uma conduta médica? Faça-se uma denúncia ao CRM, que é o órgão responsável pela conduta médica. Transferência de paciente é médico para médico, central de regulação. Não existe, eu acho que a pessoa está assim, eu acho que está assim. É médico para médico, é central de regulação, central de leitos. Se o SAMU veio buscar, o médico da origem passou a gravidade e essa gravidade foi aceita. E se for vaga zero, é porque é vaga zero é que não existe a vaga. Então, se foi vaga zero, é porque a gravidade da situação do paciente foi nítida e o SAMU veio e buscou. E acho que, da melhor maneira possível, a pessoa foi atendida. Sobre a questão da cozinha central, a prefeita elaborou um projeto, está aguardando a aprovação desse projeto que está aqui em nossas mãos, que é uma questão orçamentária, para que seja aprovado esse projeto, para que ela tenha o recurso para viabilizar a nova cozinha dentro do padrão e dentro das normas exigidas por lei. Todos nós temos que estar preocupados com essa questão. A alimentação de nossas crianças deve ser feita da melhor maneira possível. E nós não podemos privar os alunos do município da merenda. Então, eu vou até marcar uma sessão extraordinária para que a gente possa analisar e votar esse projeto o mais rápido possível para que esse assunto se resolva. Concordo com o vereador Júlio na cláusula que tem na lei. E nós estamos preocupados com isso. Venho cobrando a prefeita para que tenha uma resolução, essa mudança da cozinha, mas que seja feita de uma melhor maneira e que ela vá para um lugar dentro do padrão e dentro das normas. Por último, quero cumprimentar o vereador Júlio pela sua indicação, parabenizar, e acho que realmente isso é uma preocupação. A diminuição da velocidade em nosso município deve ser desta maneira, com redutores de velocidade, porque, infelizmente, muitos de nós, a gente obedece às leis de trânsito, mas tem gente que, infelizmente, tem que ter o redutor. Então, seria só isso. Agradeço. Devolvo a presidência ao presidente. Continua livre a palavra. Como mais ninguém queira fazer uso da palavra, marcamos a nossa próxima sessão extraordinária para o próximo dia 21, às 11h30. E agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.